Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 7, teremos revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta primeira unidade. Então, chegou o momento de nós revisitarmos os conteúdos que nós vimos nesta primeira unidade. Fizemos uma grande viagem pelo mundo das artes, não é verdade? Então, vamos começar a recordar o que nós vimos nesse nosso trajeto. Nós conversamos sobre a Grécia, não conversamos? Então, vamos lá. A Grécia Antiga formou uma das maiores civilizações da antiguidade, ficando marcada por grandes contribuições em áreas do conhecimento como a filosofia. A grande marca dos gregos foi o desenvolvimento da polis, uma cidade-estado, sendo que as duas principais foram Atenas e Esparta. Então, a Grécia ela foi uma grande referência, por suas contribuições nas áreas do conhecimento, como na filosofia. Então, a gente tem muita contribuição dessa cultura para a sociedade. Nas artes não seria diferente. Na Grécia Antiga, a arte é resultante da percepção sensível do mundo, e sua representação é feita por meio da ideia do que é belo na concepção cultural da época, ou seja, a Grécia tinha esse conceito de beleza de acordo com uma concepção cultural daquela época, daquele momento. Então, eles procuravam sempre essa perfeição, esse ideal de beleza de acordo com a cultura deles. A beleza, na concepção dos gregos, pode ser apreciada na escultura, que mostra o corpo de um jovem em movimento no momento que arremessa o disco. Estamos falando da obra Discóbulo, de Miron, e aí nós temos a imagem, nós trouxemos essa escultura para a nossa sala de aula, e a gente vai conseguir observar, olha só, os artistas trouxeram para a gente até a musculatura, A gente consegue ver as fibras musculares justamente pela essa intenção de eles trazerem a beleza naquele ideal daquela cultura. As pinturas e as esculturas, elas eram concebidas a fim de serem belas e assim perfeitas, de acordo com os princípios da filosofia grega. Esta talvez seja a principal característica da arte grega. Elas tinham que ser belas e perfeitas de acordo com os princípios deles. E como era a pintura? A arte da pintura era desenvolvida em cerâmicas, bem como nas paredes das grandes construções. Os vasos nem sempre foram peças de decoração, sendo utilizados no trabalho diário ou para guardar mantimentos, tais como vinho e azeite, ou seja, tinha um caráter funcional também aí nesses vasos, As pinturas mostravam harmonia e rigor nos detalhes. No que diz respeito às cores, seguia-se o seguinte padrão: figuras negras sobre um fundo vermelho ou figuras vermelhas e douradas sobre um fundo negro ou fundo branco. As pinturas nos vasos de arte grega retratam quase sempre cenas do cotidiano, da religião ou da mitologia. Então, nós vamos ver agora as representações das pinturas, a questão dos fundos que nós falamos, as figuras negras sobre o fundo vermelho ou sobre o fundo dourado ou negro, Então, eles faziam normalmente uma representação do cotidiano. E na arquitetura? Os grandes templos erguidos pelos gregos tinham o propósito de prestar culto aos seus deuses. Uma das suas características é a utilização das colunas, elemento importantíssimo, e a simetria entre a entrada e os fundos do templo. Igualmente,
As praças eram importantes dentro da polis grega, pois eram um local de encontro e de passagem para seus habitantes. Olha a importância da praça, esse local de socialização, encontro, passagem dos seus habitantes. E na arquitetura grega, nós temos elementos muito importantes que são as colunas. Então, vamos recordar o que nós vimos sobre as colunas. As colunas gregas passam por uma organização que chamamos de ordem. Nós vamos conhecer cada uma delas. Ordem dórica. A coluna dórica é simples, não possui base. As colunas dóricas geralmente tinham estátuas de deuses ou heróis no topo. Aí a gente tem uma imagem de um exemplo de um capitel, a parte de cima, né? Em entablamento dórico, e nós trouxemos também para a nossa sala de aula uma representação de uma coluna dórica. A gente percebe que não tem muita ornamentação na parte de cima dessa coluna. Então, essa ordem, a ordem dórica, é uma ordem, digamos assim, mais simples, sem muitos detalhes. Dentro da ordem jônica, existiu uma variante no desenho das colunas, as chamadas cariátides, que eram colunas em forma de mulheres, em homenagem aos jovens da região de Cária, na Grécia Asiática, que foram escravizadas como parte de um acordo feito com os persas. Então, essas estruturas meio arredondadas, eles faziam aí uma referência, uma homenagem às mulheres. Essa é a ordem jônica. A gente já percebe que já existe uma diferença no capitel, na parte de cima da coluna. E nós temos também a ordem coríntia, que é uma evolução da ordem jônica, no sentido de uma maior valorização da ornamentação. Tendência marcante entre o final do século V e o início do século IV a.C. Então, a gente está vendo aí a imagem de um capitel coríntio e olha quanto detalhe, olha a riqueza de detalhes que tem aí nesse capitel, justamente porque era uma característica da ordem coríntia. Então, quando a gente vem dórica, jônica e coríntia, a gente percebe que passou por um processo de transformação nessas colunas, né? Elas foram cada vez ficando mais ornamentadas. E as esculturas? As esculturas gregas são feitas à imagem e semelhança dos homens, tentando chegar o mais próximo possível da perfeição. A gente não pode esquecer que o belo, esse ideal de beleza, era uma forte característica da arte grega. O antropomorfismo, que são esculturas em formas humanas, retrata as veias, os nervos e os músculos humanos nas figuras esculpidas. As esculturas viraram símbolos da arte grega, representando sua religião e a sua mitologia. Aí a gente tem uma imagem de uma escultura grega. Então, o que a gente não pode esquecer é esse ideal de beleza que eles tinham, né? Essa perfeição. Dentro daquela cultura, eles sempre tentavam chegar numa beleza perfeita, porque eles acreditavam nisso. E nós conversamos também sobre um outro momento da história da arte, que foi a arte romana. Vamos lembrar? A arte romana teve sua maior expressão na arquitetura, através de edificações grandiosas. Os romanos preocupavam-se intensamente com aspectos voltados para a utilidade, a funcionalidade e a praticidade de suas obras artísticas. E aqui agora a gente se deslocou para um elemento arquitetônico romano, e olha só a grandiosidade disso, né? A gente percebe a existência das colunas, que a gente vai lá na Grécia, e a gente percebe uma mudança, a utilização dos arcos, né? Essa parte arredondada, que ela já é uma característica romana. E a escultura romana, como que ela acontecia? A escultura romana, ela representava os traços da face e da estrutura física muito parecido com o dos imperadores e dos homens nobres. Essa característica de realismo presente nas obras
se distanciou da concepção de beleza adotada na arte grega. Olha aí, uma diferença muito importante quando a gente fala de Grécia e Roma. A arte romana, ela abandona aquele ideal de beleza dos gregos. Eles começam a ter uma arte mais realista, representando, por exemplo, nas suas esculturas as pessoas como elas realmente eram, sem pensar nesse ideal de beleza. Certo? Então, a gente percebeu que existem estruturas que foram modificadas, né, pensamentos que foram modificados entre Grécia e Roma acabou aproveitando, digamos assim, muitos elementos da arte grega, por exemplo, as colunas, e elas foram modificando de acordo com as suas necessidades. Então, nós vimos esses dois momentos da história da arte que são muito importantes para a construção do conhecimento que nós temos hoje. Durante as nossas aulas, nós conversamos também sobre cultura, folclore. Vamos lembrar? Danças, músicas e demais expressões artísticas vão compondo pouco a pouco o nosso patrimônio histórico, para que não caiam no esquecimento e se percam com o passar do tempo. O Brasil apresenta uma diversidade cultural muito rica e marcante. Histórias que estão na boca do povo, nos contos de tradição oral, nos causos e lendas, são exemplos de bens imateriais. A pessoa que pesquisa esse assunto é chamada de folclorista. A gente vai ver agora um vídeo onde alguns colegas falam para a gente um pouco sobre o folclore deles, a cultura popular que eles têm. Desde a minha infância, eu ouvi falar que passar por debaixo da escada dá azar. Então, até hoje, eu evito passar por debaixo de escada. Na minha época, tinha um que você não podia abrir o guarda-chuva dentro de casa, que dizia que o pai e a mãe ia morrer. Eu não sei se porque era para não brincar com o guarda-chuva, para não danificar, não quebrar. Mas, enfim, não podia abrir o guarda-chuva dentro de casa. Na minha infância, a gente acreditava que se a sandália ficasse virada para baixo, né? Aí diz que a mãe morria, né? Aí a gente, quando via a sandália emborcada, corria para desvirar, né? Que era para a mãe não morrer, né? Então, eu me lembro dessa parte aí da infância. A nossa mãe, né, dizia o seguinte: quando a gente tomava banho na quaresma, na Semana Santa ali, aí você ficava com escama. Então a gente tinha medo e não ia pular na água no rio, porque tinha medo de ficar com escama. O que os nossos colegas professores apresentaram foram crenças populares que, como vocês observaram, ou a mãe ou a avó falava, justamente porque é um conhecimento que ele é passado de geração em geração. O folclorista Luiz da Câmara Cascudo dizia que gostava de pesquisar sobre a cultura oral brasileira para saber das histórias que contavam sobre as coisas das localidades rurais e das cidades do Brasil. Nascido em Natal, no Rio Grande do Norte, era também historiador, antropólogo, jornalista e advogado. Profissões que estimularam o interesse pelo folclore. Que aí a gente tem a imagem de Luiz da Câmara Cascudo, que foi um grande folclorista, né? Ele pesquisou a fundo o folclore brasileiro. E quando a gente fala de folclore, a gente também fala de arte popular. A arte popular se refere a criações artísticas que são produzidas por pessoas não treinadas formalmente em artes, mas que expressam a identidade e os valores de uma comunidade. Aí a gente está vendo uma imagem de uma rendeira. Então, essa arte popular, a pessoa não é formada numa academia, numa escola formalmente de arte. É um conhecimento que ela vai passando de geração a geração, né? São os valores de uma comunidade. E essa arte popular, né, isso pode incluir pinturas, esculturas, bordados, tecidos, cerâmicas e muitos outros tipos de arte. Os primeiros artesãos no Brasil foram os indígenas, que produziam as peças para fins místicos, utilitários ou estéticos. E quando a gente fala aí de arte indígena, é um mundo muito amplo, justamente porque cada etnia tem a sua peculiaridade, né? Tem um traçado específico, trabalho com uma plumagem também diferente. Os indígenas já trançavam com fibras naturais, cestaria, redes, esteiras.
fabricavam peças de cerâmica e usavam os corantes naturais na pintura das peças. Além das peças utilitárias, produziam cocares, colares e pulseiras na ornamentação dos corpos. Então, a gente está vendo aí que eles utilizavam as fibras naturais nas suas cestarias, como utilizam até hoje, peças de cerâmica, utilizavam corantes naturais e os adereços, como os cocares, os colares, as pulseiras que são utilizadas. Lembrando que esses elementos eles são pertencentes a uma cultura. E a gente falou também durante a nossa aula de um conceito de apropriação cultural, que é quando eu utilizo um elemento de determinada cultura, como, por exemplo, um cocar, só que eu tiro ele do conceito original dele. O cocar, ele não é só um item de ornamentação, ele tem um conceito dentro de cada etnia, a cor daquele cocar, a forma como ele é organizado, a altura das penas, a organização das cores. Então, quando eu tiro ele desse contexto original, eu descaracterizo esse elemento, estou entrando aí num conceito de apropriação cultural. E quando a gente fala de cultura, de folclore, a gente chega na dança também. E as danças brasileiras surgiram da fusão das culturas europeia, africana e indígena, aliadas às manifestações oriundas do próprio país. A dança é uma expressão artística considerada um elemento fundamental para a cultura local e, sobretudo, mundial. No Brasil, muitas tiveram grande destaque e se tornaram populares, como as danças folclóricas, por exemplo. Então, existem as danças folclóricas brasileiras. As danças brasileiras elas são uma mistura, uma fusão da cultura europeia, africana e indígena. Então, a gente tem as danças folclóricas, como o maracatu, por exemplo, na região do Nordeste, que são danças que carregam ali as características daquela sociedade. Então, nós falamos sobre esse folclore, sobre esse sentimento de pertencimento a uma cultura. E falamos também da arte digital. Vamos lembrar, a arte digital é toda manifestação artística criada a partir de meios eletrônicos, como softwares variados. Essas obras elas podem ser feitas usando recursos simples, como celulares, ou tecnologias mais complexas, que permitem a criação de grandes e impactantes obras, as exposições imersivas, por exemplo. E um dos exemplos de arte digital é a escultura digital, também chamada de modelagem 3D, é produzida por meio de softwares que criam imagens com a aparência de possuírem altura, largura e profundidade. Há ainda a possibilidade de materializar a escultura, anteriormente virtual, usando máquinas de impressão em 3D. Então, esse elemento que antes era virtual, ele pode ser físico, ele pode ser materializado através de uma impressora 3D. Outro exemplo de arte digital é o videomapping. Então, essa é uma técnica de projeção de vídeo em grandes superfícies previamente escolhidas. Consiste no mapeamento do lugar e na projeção de imagens pensadas especificamente para os locais. Normalmente, é feita em importantes monumentos. Há ainda o uso do videomapping na realização de exposições imersivas de grandes artistas. Vamos ver um videozinho que traz uns exemplos de videomapping para a gente. Então, nós vimos as projeções que são feitas em superfícies muito grandes, mas que são mapeadas para que essa projeção aconteça. Então, nós revisitamos os conteúdos que nós vimos nesta primeira unidade.